Oi gente, tudo bem com vocês? Sei que eu tô sumida, mas voltei pra poder fazer um novo vlog de leitura. E dessa vez é de um livro muito especial, porque eu recebi esse pacotinho da Faro, que é bem misterioso, né? E aqui veio a prova antecipada de um dos romances mais aguardados do ano, de um autor que é muito conhecido, e eu já tava assim, muito empolgada e ansiosa pra poder conhecer essa nova leitura, né? Então, por enquanto eu não vou falar qual é o nome do autor e deu da obra. Eu vou começar a leitura, vou contando a vocês o que eu tô achando e depois, mais pro final, eu já revelo que livro é esse, porque até lá provavelmente eu já vou poder contar isso. Então, pra começar, eu já quero ler pra vocês o trechinho inicial do livro, que eu só passei o olho assim antes de começar, quando chegou eu folhei, né? E eu já fiquei assim, impressionada, porque fala assim: morrer subitamente é mais fácil. Uma parada cardíaca ou um acidente de carro não dá chance para pensar muito no que está por vir, nem deixa tempo para refletir a respeito da vida, os entes queridos deixados para trás e os sonhos não realizados. Porém, quando um avião começa a cair, planando lentamente em direção ao mar gelado e escuro, não há nenhuma sutileza quanto ao fim. A morte está chegando. É inexorável. Então a gente já fica assim, nossa, se já tá começando assim, imagina depois, né, gente? Então, vou começar a leitura. Daqui a pouco eu venho contar mais pra vocês, tá bom? Voltei, terminei a parte 1 do livro. E assim, logo no primeiro capítulo, né, que é aquele que eu li um pedacinho do início, a gente vê esse avião que teve uma pane ali e o avião tá caindo. E a gente tá acompanhando ali o Ben, que é um cara que ele tem algum segredo misterioso. Tem alguém falando que vai revelar a verdade pra esposa dele. E a gente não sabe o que tá acontecendo, né? E ele tá relendo essa carta, que é meio que uma chantagem, uma ameaça, falando com ele que se ele não falar a verdade, essa tal pessoa vai contar. Então a gente fica querendo saber o que ele tá escondendo, né? Só que aí o avião cai e logo depois que o avião cai, né, a gente, no capítulo seguinte, já tá ali acompanhando a Abby, que é a esposa dele. E ela, nessa madrugada, ela teve um pesadelo, depois ela é acordada com a ligação, né, da companhia aérea pedindo para os familiares irem para lá, que eles precisavam conversar, tal. E nessa ela vê que o avião teve um problema, o avião caiu e ninguém sabe o que está acontecendo. Começam a fazer buscas, né, para poder tentar resgatar, sem saber exatamente se tem sobreviventes ou não. Mas à medida que os dias vão passando, essas buscas passam a ser apenas para recuperação, né, dos pertences e do que for, e não mais com essa esperança de recuperar alguém com vida. Então ela vai passando por essa fase, né, do luto, o sofrimento. Eu até já marquei um trechinho aqui, porque eu sempre fico intrigada quando os livros falam sobre essa questão do luto, porque ele realmente é muito diferente para cada um. Tem gente que sofre de uma maneira muito expressiva, tem outros que se reprimem, e também não existe um tempo certo, né? Tem gente que leva mais tempo para começar a realmente sentir o que estava acontecendo, e outros logo de cara já conseguem perceber, né? Porque tem aquelas fases da negação e tal. Mas aí tem um trecho aqui que fala assim: o sofrimento vinha em ondas, às vezes em marolas, outras vezes como maremoto. E é bem assim quando a gente passa por um luto, né? Porque a gente vai passar por vários dias que parece que tá tudo bem, né? A vida tá seguindo, parece que não aconteceu nada tão grave. E aí, em certo momento, né, no dia a dia, em alguma situação cotidiana, você tá diante de alguma coisa, né, ou algum lugar, alguma pessoa, e aquela lembrança vem, dá aquele estalo, né, e vem aquele sentimento de novo, tudo mais. Então é algo bem delicado. E assim, aqui a gente vai vendo a Abby tentando passar por esses momentos, essas fases, né? E tá chegando na época do final do ano, então tem a questão de festa de Natal, ação de graças, e são épocas que ela sempre viveu com ele, né? Então ela sente muito isso, ela sofre muito por isso, especialmente porque ele gostava muito de Natal.
Então ela fica com aquela coisa de que, nem vou armar árvore de Natal, né? Porque era uma coisa que eu fazia com ele e tudo mais. E a gente vai lendo e ainda fica naquela coisa de... E aí, cadê o cara? O cara morreu mesmo? O que aconteceu? E qual era esse tal segredo que ele estava escondendo? E em paralelo a isso, a gente vai conhecendo um pouco melhor a Abby e vai percebendo que ela já sofreu muito no passado. Porque no início do casamento dela com o Ben, né, no início desse relacionamento, eles tiveram um filho e esse filho morreu. Então foi muito difícil, foi muito doloroso para ela essa perda. Só que ela teve o Ben ali, né, com ela para poder segurar um pouco o tranco, dar o apoio que ela precisava para poder passar por isso. E agora ela tá vivendo um novo luto e ele não tá lá mais, né? Ele não está mais ali. Então a dor é diferente, ela tá sentindo as coisas com mais intensidade, ela tá tendo dificuldades para dormir, então tem muitas questões ali que a gente vai acompanhando e vai vendo o quanto tá sendo complicado para ela, né? Seguir a vida sem esse companheiro ali. E a gente tá acompanhando a Abby, o que tá acontecendo com a vida dela e tal. E em certo momento aparece uma pessoa numa ilha lá, no meio do Pacífico, tal. E a gente descobre o quê? O Ben tá vivo. O Ben tá vivo e ele tá nessa ilha deserta. Então tem ele e mais um garoto. Então a gente já fica assim, ai meu Deus, o cara tá vivo, e aí, né? Quando que ele vai ser resgatado? O que aconteceu? Como que ele conseguiu chegar ali? Né? O que vai vir disso tudo? Terminei a segunda parte do livro. E nessa parte aqui a gente vai acompanhar muito a Abby tentando lidar com esse luto, né? Superar essa fase mais dolorosa da perda do Ben e tentar encontrar forças dentro dela mesma para seguir com a vida. Porque ela já passou por um baque muito grande no passado, quando ela perdeu o filho, né? Só que ela tinha o marido ali para apoiar e tal, dar força, e agora ela sente que ela não tem ninguém. Mesmo ela tendo a família sendo muito próxima, e ela tem uma irmã que é muito importante, sempre tenta estar presente. Só que durante um tempo, a Abby percebe que ela precisa viver isso sozinha. Ela precisa sentir toda essa dor sozinha para conseguir expurgar, de certa forma, esse sofrimento, né? E assim começar a seguir a vida, tentar seguir em frente, né? Depois de tudo isso que aconteceu. E em paralelo a gente vai vendo o Ben, né? Vivendo nessa ilha e contando ali, marcando os dias que ele tá ali e com a esperança de que ele vai embora, que ele vai voltar, né? Para reencontrar a esposa e tudo mais. E essa segunda parte acaba com uma cena que você fica assim, ai meu Deus do céu. Porque tem uma mulher. A mulher está dentro de um carro com uma criança e a mulher está na frente da casa da Abby. Essa mulher, ela fica falando, ela, né, tá ali pensando, refletindo sobre o que ela vai fazer, e ela tá tentando encontrar coragem, mas não tá conseguindo, porque ela precisa ir lá conversar com a Abby para contar sobre o marido. Então a gente já fica naquela, gente, qual será o segredo dessa mulher com o cara? Será que, né, a criança é dele? O que aconteceu? E a mulher tem uma carta também do Ben, né, falando que ele que quer contar para a esposa o que aconteceu, que foi uma coisa que eles não planejaram e tal. Então a gente já percebe que tem alguma situação ali bem complicada, né, e delicada. Então vamos ver o que vem pela frente. Capítulo 28, continuo-me sem saber quem é a mulher misteriosa que estava parada na frente da casa da Abby. Mas nessa terceira parte a gente está conhecendo um pouco mais um outro personagem, que é o Joe. Ele tinha aparecido só um pouquinho antes e eu tava esperando para ver aonde a vida dele ia se conectar, né, com a vida da Abby ou então do Ben e tal.
e ele se encontra com a Abby. Eles marcam um encontro e tal, porque eles malham na mesma academia. Então é uma aproximação um pouco diferente, né? E a Abby vai meio que no impulso, só que depois ela fica muito preocupada, arrependida. Ela ainda está tentando lidar com essa fase toda do luto, né? A perda dela e tentando compreender o que está acontecendo. E é curioso que na noite que ela decide sair com o Joe, o Ben tá lá na ilha, né, deserta e tal, que tem um outro rapaz, mas ele tá lá. E tem uma tempestade muito forte nessa noite e tal, e ele tem uma sensação estranha, porque ele sente que a conexão dele com a Abby sofreu alguma mudança, e ele não consegue, né, explicar o que tá acontecendo, mas dentro dele ele sente que mais do que nunca ele precisa dar um jeito de voltar para casa, porque ele realmente sente falta dela, né, e ele quer consertar os problemas deles, a vida deles, né. E aí nisso eu já fiquei pensando de por que ele tá falando que ele quer consertar, né? Ele, não sei, mas eu tô achando que ele teve um rolo com a outra mulher lá e teve um filho com a outra mulher, né? E assim, tem mais partes que ele lembra do filho, né? E da perda deles e como que um tempo depois a Abby conversou com ele e queria ter um outro filho. E ele falando que não, que seria tentar substituir, e ela tentando explicar que não era isso. Que o filho que eles perderam sempre seria aquela criança e que seria uma outra oportunidade, né? Um novo bebê, um irmão para aquele que partiu muito cedo e tudo mais. Só que no fim das contas eles nunca tiveram, né, esse filho. Nunca tentaram ter um outro filho. E aí nessa a gente fica, né? O que vai acontecer? Porque ele tá nessa ilha deserta. Aí apareceu já um capítulo, um cara que tem várias empresas, cheio da grana e tal, e o cara tá querendo começar um novo empreendimento, que é abrir um resort numa ilha deserta e tal, e eu já estou achando que a ilha é a tal ilha onde o Ben está. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Mas aí, mais pra esses capítulos que eu tava lendo agora, a gente vai vendo a Abby tentando lidar com os sentimentos novos que ela está sentindo agora, né, que ela tá vivendo, por estar conhecendo o Joe tá querendo se aproximar, e a gente continua acompanhando a Abby tentando lidar, né, com tudo que ela tá vivendo. E nas conversas dela com o Joe, ela fala um pouco sobre a vida dela profissional. Ela criou uma empresa, então ela é uma mulher empreendedora que criou uma empresa de cosméticos, e a empresa deslanchou hoje em dia, é uma grande empresa na área e tal, é referência e tudo mais. Então a gente tá começando a conhecer um outro lado dessa mulher, porque eu acho que assim, nos primeiros capítulos, né, nas primeiras partes do livro, a gente estava conhecendo essa mulher que estava sofrendo com a perda. A gente estava conhecendo o lado mãe e esposa da Abby. Agora a gente está conhecendo o lado mulher verdadeiramente. E essa questão da dedicação profissional, o empenho, a crença dela no próprio sonho e a luta que ela precisou, né, ter desde a época da faculdade para poder fazer aquilo virar realidade e continuar lutando, né, para ser o que ela é no momento. Então tá sendo muito interessante essa parte. E assim, eu terminei o capítulo que eles deram o primeiro beijo, né? Porque a Abby saiu com o Joe de novo. Finalmente, depois de meses, ela aceitou sair com o cara pela segunda vez, né? Ele já tava preocupado, tipo, achando que no primeiro encontro ele fez alguma besteira, alguma coisa assim. Porque ele também tem muitas questões pessoais. Ele passou por um drama familiar muito grave na infância, que ele perdeu um irmão. Então ele tem muita culpa e muito sofrimento ali, e o remorso dele pesa muito. Então a gente tem um homem que é um profissional muito dedicado, ele é um médico que tem muito talento, que atende muito bem, resolve casos delicados, mas no lado emocional e familiar ele tem muitos dilemas. Então a gente vai conhecendo um pouquinho desse personagem e aí também passando a torcer por ele, porque existem situações terríveis, sim, na vida dele. Ele fez algumas escolhas que foram, né, dolorosas e que causaram problemas muito mais complicados com o passar do tempo, mas ele merece seguir a vida, né? Ele merece tirar aquele problema todo a limpo e seguir para poder tentar viver melhor.
Então a gente vai conhecendo esse cara, vai vendo ele se apaixonar pela Abby e ver que a Abby também tá ficando interessada. Então a gente quer que ela viva assim, só que também vem aquela questão de que a gente sabe que o Ben tá vivo. Então assim, uma hora esse cara vai voltar. O que vai acontecer quando ele voltar e a Abby, né, já estiver começando a seguir a vida dela? Porque no fim das contas já se passou mais de 1 ano e meio, ela é uma viúva, né, e tal, então tem todas essas questões. Vamos ver o que vem pela frente. Gente, como vocês viram nos últimos dias, eu não li praticamente nada. Ontem foi o meu aniversário, então eu mostrei também um pouquinho antes, eu com a minha mãe arrumando uma lembrancinha que eu resolvi fazer, um pouquinho lá do aniversário. Então, vamos falar do livro. Eu hoje peguei para ler mais um pouco, terminei a terceira parte. E, gente, parou numa parte que eu fiquei assim, eu não acredito que é isso que tá acontecendo. Porque a gente segue, né, tentando saber como o Ben vai conseguir voltar pra casa. Ele agora tá mais determinado ainda, né, já é o segundo Natal que ele passa ali naquela ilha. E ele quer voltar pra casa, né, pra poder voltar pra Abby e tudo mais. E contar sobre o tal segredo misterioso. E nessa parte que eu tô, eu já descobri a questão do segredo. E agora eu vou deixar um aviso aqui nesse vlog que a partir de agora eu vou contar coisas que eu acho que são spoilers muito grandes. Então, se você não quer saber muitos detalhes, né, informações assim impressionantes e o plot mesmo ali da história até agora e tudo mais, eu sugiro que você encerre o vídeo por aqui. Obrigada pela companhia. E se você não se importa com isso, quer saber a minha opinião, quer saber o que está acontecendo nessa história, vamos continuar falando. Então aqui a gente tá acompanhando a Abby se aproximando cada vez mais do Joe. Eles se encontraram na véspera de Natal e passaram a virada do ano, né, o ano novo juntos. E o Joe faz aniversário no dia 1º. Então eles foram para uma festa e tal, depois a Abby deu um presente para ele, mas eles foram interrompidos, né, na hora que eles estavam se aproximando, porque a irmã da Abby teve o bebê. Então aí começa aquela gestação de ir pra maternidade e tudo mais. E aí que vem a tal cena que eu fiquei completamente chocada. Porque assim, a tal mulher misteriosa que sabe o tal segredo do Ben, eu não tava vindo pra contar, né? Ela ia, ficava apreensiva, voltava pra casa, voltava pro carro, ia embora e tal. Mas aí agora ela realmente chegou e foi conversar com a Abby. Ela quer contar pra poder, né, começar o ano revelando o que aconteceu, qual é o tal segredo, enfim. E a gente vai descobrir que qual é o segredo. Quando a Abby e o Ben tiveram o bebê, e o bebê era muito doente e tal, o bebê só viveu 3 meses, eles decidiram doar os órgãos. E a mulher é mãe da criança que recebeu o coração do filho deles. Então essa mulher conseguiu, ela decidiu escrever uma carta, né, depois de um tempo. Essa carta chegou até o Ben, porque era uma carta para ele, para a esposa, só que ele nunca contou para Abby. E ele encontrou essa mulher algumas vezes, conheceu a criança, né, e tudo mais. Só que ficou esse segredo. E a mulher queria que ele contasse para a esposa, né? E até para saber, né, se ela ia querer conhecer a criança e tal. Aí ela decide ir lá na casa da Abby, fala, conta a verdade, fala que é um segredo do marido e tal, mas que o cara tá morto, né, há mais de 1 ano, então ela achava que ela precisava ir lá e contar a verdade e falar o que estava acontecendo. E pergunta também, né, se a Abby vai querer conhecer a criança, a Abby fala que sim. Aí tá. Aí, nesse dia, o Joe tinha combinado de tomar café da manhã com a Abby. Ele falou que ia comprar as coisas e tal pra ir lá tomar café. Aí quando ele chega, né, ela tá lá, meio chorosa ainda e tal. Aí ela fala pra ele entrar, porque a manhã tá sendo muito agitada. E quando ele entra, ele vê a mulher, né, a tal mulher misteriosa, que na verdade não é misteriosa. A mulher é a irmã dele.
Porque a criança que recebeu o coração é o sobrinho do Joe. E é um menino que a Abby já tinha conhecido no outro dia, porque teve um dia que o Joe chamou a Abby pra sair e ele levou o sobrinho. E o sobrinho gostou muito da Abby e tal, ficou falando com o Joe que tava torcendo por eles, né, pra eles se aproximarem e tal, namorarem, enfim. Então eu fiquei assim, caramba, como assim? Eu não acredito nisso. Então agora a gente tá numa parte que, né, eu terminei a terceira parte. Quero ver o que vai acontecer, porque eu realmente estava suspeitando que o Ben tinha feito alguma coisa errada, né? Que essa tal mulher misteriosa tinha um filho com o Ben e tal. Só que agora a gente tá vendo que não é nada disso. Então eu só fico imaginando, quando esse cara voltar, né? Porque a gente tá vendo que ele vai voltar. Então, quando ele voltar, o que vai acontecer? Como que a Abby vai, né, seguir e decidir com quem a vida dela vai seguir? Porque, né, ela teve um relacionamento de mais de 15 anos com o Ben, o casamento deles, eles estavam juntos desde a época da faculdade e tal, então eles têm uma vivência muito particular e muito forte. Só que aí, né, aconteceu aquilo tudo, ele sumiu, ela seguiu como se ele tivesse morrido, porque aquela era a informação que ela tinha, e ela demorou muito tempo, mas agora ela realmente tá seguindo a vida. E tá se aproximando desse outro homem que parece tão bom quanto, né? E o cara também tá se permitindo viver muita coisa, porque agora tá saindo com a Abby e tudo mais. Então eu só tô assim, meu Deus, como é que esse negócio vai terminar? E falta muito pouquinho pra acabar a história, gente. Mas muito pouquinho mesmo. A quarta parte, olha só o tiquinho que é. Então, né? Ai, meu Deus. Quero só ver o que vem pela frente. E... não, eu acho que eu vou revelar uma outra coisa na próxima vez que eu voltar. No final dessa leitura, que eu vou contar qual é o título e quem é o autor desse livro. Até depois. Voltei, terminei o livro, terminei chorando. E, gente, a leitura termina de uma forma maravilhosa. Eu finalizei já percebendo que esse vai ser um dos favoritos do ano. Então, antes de eu terminar de falar o que aconteceu e as minhas, né, impressões finais, eu quero mostrar que livro é esse. Esse vlog foi com Antes de Partir, do Charles Dolin. Pra quem conhece esse autor e acompanha, né, ele escreve muitos thrillers. Então, esse é o primeiro romance contemporâneo que a gente tá vendo esse autor criar. E ele cria de uma forma surpreendente. Na parte anterior do vlog, né, que eu tava gravando e falando como eu tava impressionada e querendo saber o que ia acontecer, como é que ficaria a situação toda com a volta do Ben, a Abby começando a se envolver com o Joe, construindo, né, o início de um relacionamento bonito com ele, e aí volta o marido, como é que vai ficar a situação toda. Só que, na verdade, o Ben não vai voltar, porque o Ben morreu. Então toda essa luta dele pra voltar não é pra voltar fisicamente, é pra se reconectar com ela, mas daquela maneira que gere uma libertação, porque o amor deles nunca vai ser apagado, mas agora ele precisa existir de uma outra maneira, de uma outra forma, e o Ben vai seguir adiante, vai reencontrar o filho deles e a vida vai ser diferente. Então a gente vai vendo a Abby seguindo com a vida, construindo uma família com o Joe, que já começa tão linda, e eles vão retomando tradições importantes para eles. E assim a gente vai percebendo como que na vida as relações se renovam, as vidas se conectam e os amores também não são apagados. Eles se transformam, mas eles permanecem dentro da gente, porque tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, nunca vai deixar de existir, sempre vai estar ali. Só que isso tudo vai mudando a intensidade, vai se transformando e novas experiências vão surgindo também. Então a leitura é espetacular, vai ser uma das favoritas do ano, já é uma favorita do mês, então deem uma chance. Mesmo quem não gosta de romance contemporâneo, dê uma chance, porque eu acredito que todo mundo que é fã desse autor
vai apreciar essa leitura também e vai conseguir refletir sobre a vida e sobre tantas questões existenciais que envolvem todas as pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado do vlog. Comentem aí se vocês querem que eu faça outros vídeos assim. E também me contem se vocês ficaram curiosos para ler esse livro, se já leram algo do autor e qual é a leitura do momento.